Estamos de volta com Aqui na Band, foi bem rapidinho e agora já voltamos para fazer a nossa primeira receita de hoje, gente. Receita especial, receita gostosa, receita que está todo mundo acostumado a comer quando vai nas padarias. Eu tenho certeza que o cheiro desse pãozinho de batata recheado com requeijão é algo que chama a atenção de todos. Olha só que beleza, esse eu botei bastante recheio nele. Então, na hora que você assa, ele até faz um mini furinho e já tende a vazar um pouquinho desse requeijão, já dando cheiro, deixando aquela crocância na assadeira. É demais, sou fã dessa receita, então selecionei para fazer para vocês. Vamos lá então, para a receita, ó, a gente vai precisar de farinha de trigo. Eu vou passando as quantidades, tá? A gente vai precisar de batata amassada, já cozida e amassada, como nós temos aqui. A batata pode ser tanto a inglesa quanto a Asterix. Se for a Asterix, eu até prefiro porque ela é mais sequinha, tá? A Asterix, para quem não sabe, é aquela batata que tem uma casca um pouquinho mais roxa. Continua sendo da mesma classe da batata normal, de purê, não é doce, mas ela já tem uma casquinha mais doce, mais roxa, tá? A gente tem manteiga, temos aqui açúcar, fermento biológico seco, ovo, sal. Depois, obviamente, a gente vai utilizar o requeijão cremoso para rechear esse pãozinho. Então são poucos ingredientes, ingredientes simples que todo mundo tem em casa e é de fato extremamente barato você poder produzir esses pãezinhos, deixá-los congelados no congelador e depois só assar na hora de servir ou para vender, que também fica ótimo, tá? Então vamos começar aqui fazendo a nossa mistura, que é a mistura do fermento. Só vou pedir para quando chegar o leite, tá aqui já? Tá aqui, beleza. Tá do ladinho escondido. Fermento, a gente vai dissolver isso aqui no leite, então foi aqui, ó, de fermento, só para passar para vocês, foi 1/3 do sachêzinho. A gente tem um sachêzinho de 10 gramas, a gente colocou 1/3, o que dá aí mais ou menos uns 3,5 gramas, 4 gramas no máximo, tá? A gente vai colocar leite aqui, ó, de leite é meia xícara. Vou colocar metade dessa meia xícara para depois ir acrescentando aos poucos. E vou colocar também uma colherzinha de sopa de açúcar e vou diluir o fermento nessa mistura. Isso aqui vai facilitar na hora do crescimento do nosso pão. É sempre bom diluir o fermento antes para que depois ele se espalhe melhor na farinha, se espalhe melhor na massa e todos os pãezinhos cresçam uniformemente, tá? Então, ó, já diluí bem aqui o fermento com açúcar e com metade do leite que nós tínhamos previsto. E agora eu vou trazer isso aqui para a lateral e fazer a mistura dos secos. Aí eu já passo essa mistura dos secos no bowl, que é essa tigela aqui da batedeira, tá? Então a gente utiliza essa tigela para fazer a mistura dos secos. São duas xícaras de farinha e 1/4. 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Vou colocar aqui também 2/3 de xícara de batata cozida. Se você quiser colocar aí, gente, uma xícara inteira também não vai fazer mal, tá? Porque essas são medidas bem exatas para deixar o seu pão fofinho. Mas por isso que a gente vai passando ela bem cortadinha, essa receita, dessa maneira. Vou colocar aqui também manteiga, que no caso a gente está colocando de manteiga aqui, que é 1 colher e mais 1/3, receita toda picadinha, mas é importante a gente seguir. Vou colocar também o ovo, um ovo inteiro, e vou dar uma pitadinha de sal. Pode jogar aqui dentro, ótimo. Agora vou misturar isso aqui e já eu vou levar para a batedeira. Lembrando que eu coloquei toda a farinha de uma única vez e depois eu vou dosando a quantidade de líquido de acordo com o que a gente for batendo, sovando esse pão. A exemplo dos outros pães que eu fiz aí essa semana passada, esse é um pão que precisa de bastante sova também. A gente precisa desenvolver bastante o glúten dele para que ele fique elástico, para que ele cresça bem e ganhe estrutura. Fiz aqui essa primeira parte de incorporar os ingredientes e agora nós vamos entrar na batedeira com o líquido, fermento e também com o açúcar, que eu sempre digo que é o alimento do fermento. O fermento ele cresce melhor quando ele entra em contato com o açúcar. É um pão salgado, então o açúcar ele é uma pequena quantidade só para auxiliar no fermento a crescer, tá? Então vou começar a bater.
Batedeira nesse momento ela tá com gancho, diferente daquele batedor convencional de bolo. O gancho é o batedor para pães, para massas, tá? Então a gente sempre utiliza esse para bater massas e pães. Ó, nesse momento você vê que tá uma farofa aqui dentro, né? Ainda não tá uma massa de pão daquela bonita, aquela massa de pão que você consegue ver que a massa já está lisinha. Esse momento aqui é um momento que a gente vem acrescentando agora mais leite na composição da receita. Lembrando que o previsto é meia xícara, tá? Então, ó, vou colocando aqui. Ó, vamos lá. A gente vai batendo. Olha aqui, ó. Então eu tenho de leite, gente, só para confirmar para vocês, tá meia xícara. Pode ser que entre um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo, claro, com a sua farinha, a qualidade dela. Tem umas farinhas que puxam mais leite, outras puxam menos. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de mais para continuar batendo, tá? Porque a massa ficou muito dura. Ó, nosso pão já tá aqui quase no esquema. Eu vou pegar um pouquinho mais de farinha, porque eu entrei ali com o leite e a gente viu que a farinha já puxou todo esse leite e agora chegou o momento. Eu gosto de passar isso para vocês de verdade, gente. Vou diminuir aqui um pouco a velocidade, porque o ajuste é fino, ele é pouco. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui só para que possa soltar do fundo, porque a massa ela já está praticamente inteira sovada. Então, ó, é só para soltar do fundo. Olha lá, ó. Você vai vendo que ela já vai soltando das laterais e já vai soltando dos fundos com esse pequeno ajuste de farinha que a gente vai colocando. Ó, maravilha. Tá ótimo, gente. Então isso aqui, ó, receita de pão de batata. Por que que é pão de batata? Vai batata na composição. É claro que a batata não é o ingrediente principal daqui. Ela vai trazer uma leveza a mais para a massa, vai trazer um pouquinho de sabor. Mas é claro, como todo pão, a gente precisa colocar o trigo, que no caso é a farinha de trigo que a gente está utilizando, para poder desenvolver o glúten. A batata não tem glúten, a batata tem amido, então ela nunca daria essa liga suficiente para a gente fazer a receita. Bom, o pãozinho está no esquema. Olha só como é que ele fica aqui, gente, ó. Solta da mão, né? Você não tem um pão grudando, mas a massa ainda assim, ela não tá seca, tá? Ela tá úmida. Vou pedir um pouquinho mais de farinha de trigo para meus meninos para eu poder trabalhar essa massa aqui, tá? Ó, quero mostrar para vocês como é que fica, para eu trabalhar essa aqui. Boa, joia. Então, gente, eu vou puxar ela aqui para vocês verem, ó. Ó como é que ela fica. Isso aqui é o momento da gente poder descansar essa massa, tá? Ela tá bem aqui, ó, bem liquidazinha. Se sentir que grudou, pega mais um pouquinho de farinha, como eu disse, dá aqui uma polvilhada na mão e você vem chegando no ponto dela agora. O ponto dela aqui na mão, ó, é final, tá? Ó, coloca aqui e já vai acertando o ponto dela. Fica aqui bonitinha, lisinha no final, como vocês estão vendo aqui na minha mão. Agora é hora de passar, como todos os pães que eu falo aqui para vocês, é hora de passar pela primeira fermentação. Essa primeira fermentação eu gosto muito de fazer na geladeira, tá, gente? Então não tenham pressa nesse momento, porque uma fermentação que é uma fermentação longa, ela vai deixar o seu pão mais leve, vai deixar o seu pão mais macio e você também não vai correr o risco de sentir aquele gosto de fermento muito ativo. O fermento ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo de maneira lenta e daí você vai ter aí um pão de melhor qualidade. Então você que tem tempo, nesse momento, pega essa massa, cubra com plástico e leve para a geladeira. Deixa ali no máximo, 12 horas. Mas o ideal é começar trabalhando com ela aqui pelo menos umas 2, 3 horas na geladeira para o fermento ir crescendo devagarzinho. Depois você vai tirá-la da geladeira e a gente já tem uma aqui no esquema que eu vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai tirá-la da geladeira aqui e ela vai estar fermentada dessa maneira aqui, ó. Que é a maneira que eu gosto. Ela vai estar em véus. Vou botar um pouquinho de farinha na bancada. Ó. Então, olha como é que você tem a fermentação dessa massa. Olha que beleza. Ela fica soltinha, úmida e bem gostosa para se trabalhar, tá? Ó, eu tenho ela aqui aberta. Vou fazer aqui umas bolinhas. Eu sempre gosto da balança. Balancinha dessa aqui custa mais ou menos uns R$20. Você que quiser realmente trabalhar com pães, com receitas de sobremesa, o ideal é ter uma balancinha para a gente ter sempre a precisão.
Vou fazer aqui umas bolinhas de 50 gramas. Jóia, ó. Primeiramente uma bolinha. E daqui eu abro ela na mão. Você vê que ela já não está mais grudando. Você consegue realmente fazer um disco com facilidade. Uma massa boa, gente, é uma massa que quando você abre, ela não volta para o formato original. Ela estava uma bola, eu abri, fiz um disco e aqui ela fica. Ou seja, a fermentação foi de qualidade, você teve sucesso aí no processo do seu pão. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de requeijão cremoso dentro. Ó, para vocês entenderem, tinha 50 de massa, eu coloquei 20 de requeijão cremoso. Você que gosta bastante de requeijão cremoso pode colocar um pouquinho mais, pode botar até 30, né? Muito cuidado para não colocar demais e depois você não conseguir fechar o seu pãozinho de batata, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Você que está chegando agora aqui na Band, estou fazendo uma receita de pão de batata maravilhoso, tá? A receita vai batata na composição dela, da massa, uma quantidade não muito grande, mas ele, por ter batata na composição, foi apelidado de pão de batata. E finalizando agora, né, claro, com um requeijão cremoso, a gente assa com esse requeijão dentro dele, o requeijão não vai depois, ele vai antes de assar, o que deixa ele quentinho, cremoso, e também ele já entra também na composição aqui do pão na hora que a gente estiver finalizando, tá? Então, ó, vou fechar e vou mostrar para vocês. Primeiro você faz como se fosse um pastelzinho, né? Fecha todas as bordas e depois você vem fazendo as dobras para fazer uma bolinha. Fechou a parte de baixo, você tem como se fosse uma trouxinha agora. Pressiona bem para fazer o fechamento. Quando você viu que já não tem mais nenhuma dobrinha, só tá aqui uma bundinha como se fosse de uma coxinha, aí você pode vir enrolar na mão e levar para a assadeira, tá? Nós já temos alguns fermentados que estão ali do lado, que eu quero mostrar para vocês, mas antes, mais uma vez só, porque a gente não pegou muito fechadinho, eu quero aqui, Cadinho, chega aqui, ó, só mostrar como fica essa massa pronta, tá? Olha só, ó, olha aqui, olha como é que ela fica um véu, né? Olha só, ela fica elástica, um véu. Então isso aqui é a massa bem fermentada, tá, gente? A gente trabalha muito bem ela não gruda na mão, zero gruda, tá macia. Quando você abre, ela fica no formato que você abriu. Então isso é uma massa bem fermentada. Lembrando que a gente fermentou ela inicialmente na geladeira por até 12 horas. Essa aqui, no caso, fermentou por 2 horas na geladeira, tá? E tá nesse padrão. E depois ela fermenta mais uns 40 minutos fora da geladeira e ela chega nesse padrão aqui que vocês estão vendo. Uma vez que a gente recheou, que ela tá aqui do meu lado, ó, tá recheada com o requeijão cremoso, a gente vai fazer a segunda fermentação dela. Primeira foi geladeira saindo para fora, temperatura ambiente, e a segunda fermentação é depois já de boleada. Olha só como é que ela ficou aqui, ó. Vê a diferença do tamanho? Ou seja, dobrou de tamanho. Então foi uma fermentação bem feita também nessa segunda etapa. Isso significa que o fermento continua bastante ativo, que ele desenvolveu e que daqui, gente, ele já não existe mais. Ou seja, você não vai estar consumindo um fermento cru. Você vai estar consumindo um fermento que já chegou no seu ápice e agora ele está pronto para entregar o melhor dele no pão de batata. Joia, vou colocar aqui a assadeira. Essa assadeirinha aqui, vamos tentar encaixar. Foi, beleza. E agora, gente, na verdade, olha só, tô vacilando aqui. Tem que passar o guache. Olha lá, o cara tá, o chefe hoje tá sexta-feira, né? Tá pensando na como é que é a moda bezerra, é isso? Tá pensando na moda bezerra. Gente, não pode esquecer de fazer como eu fiz aqui, de passar o ovo pinceladinho por cima, tá? Aqui você pega um ovo inteiro, bate esse ovo bem com garfo mesmo e depois você vem pincelando. Chefe, não tem o pincel. Pô, pode fazer com guardanapinho, pode fazer com a própria mão, com o dedo, tá? Com uma luvinha, não tem problema. Faz esse processo que é muito importante para dar essa aparência de saudável para o seu pãozinho. Aqui a gente também vai ver o momento que ele fica perfeitamente assado, tá bom? Vou entrar com ele aqui novamente, agora vou colocar para assar. Durante o programa nós vamos tirar esse pãozinho fresquinho, porque esse que vocês estão vendo, esse aqui foi o pão que a gente assou antes de iniciarmos o programa. Mas ainda assim, ele já está um pouquinho mais gelado, mas ainda assim você consegue ver que dentro dele, ele está
bem recheadinho, tá cremoso. Você pega aquele requeijãozinho gostoso aqui dentro e o pão ele fica muito levinho, ele desmancha na boca. Você sente o requeijão bem presente. O pão desmancha, o ovo deixou ele com essa cor bem douradinha, bem gostosa, e dentro é essa fofurinha que vocês estão vendo aqui, ó. Um dos melhores pães de batata que de fato eu já provei. Quando ele é recém saído do forno, então com certeza é o melhor pão de batata da sua vida. Saiu do forno, coma, vai queimar um pouquinho a boca, mas fica maravilhoso, tá, gente? Ah, não quero colocar requeijão cremoso, chefe. Tenho aqui em casa aquele creme de avelã. Dá para fazer doce? Dá. Dá para fazer doce. Esse pão com o creme de avelã fica maravilhoso. Se você quiser colocar também umas barrinhas de chocolate dentro, sabe, os cubinhos de barrinha de chocolate dentro, fica bom também, tá bom? E se você quiser colocar um pouquinho de manteiga, para chamar, deixar ele mais molhadinho dentro, você pode botar um cubinho de manteiga gelado, rechear ele também com esse cubinho de manteiga gelado e levá-lo para o forno, que você vai ter um pãozinho muito diferenciado, mas muito mesmo, único, tá?